Os direitos humanos, ou as pessoas que estão por trás deles, insistem em dizer que o indivíduo não é responsável por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, mas que o indivíduo ele é uma vítima da sociedade, que a sociedade é culpada. Então, se o cara rouba, se o cara mata, se o cara estupra, é culpa da sociedade. A sociedade que não o aceita, a sociedade que não lhe dá um emprego, a sociedade que não o ajuda. Mas será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Porque nós precisamos partir do seguinte pressuposto: a vida de ninguém é fácil. Não existe sequer um ser humano que tenha uma vida fácil. Todos nós acordamos em determinado dia e não temos vontade de sair da cama. Todos nós estamos deprimidos em determinados dias, desanimados, tristes, sem vontade de fazer as coisas, mas mesmo assim somos obrigados a levantar e irmos trabalhar. É assim. A lei da sociedade é que cada um deve ser responsável pelo seu próprio sustento. Se nós retiramos essa responsabilidade do indivíduo e outras pessoas então se tornam responsáveis por ele, o que surge? A impunidade, o estímulo à vagabundagem, a bandidagem, a criminalidade. Por que vocês acham que a criminalidade cresce tanto aqui no Brasil? Por causa dessa visão distorcida que os direitos humanos insistem em estabelecer na mente das pessoas, empurrando goela abaixo essa inversão de valores. Por isso que o Brasil é o país da criminalidade. Por isso que o Brasil é o país dos assassinatos. Nenhum outro país no mundo, nem de longe, tem a quantidade de assassinatos que o Brasil tem. O Brasil está disparado na frente de qualquer outro país em termos de assassinatos. E por quê? Porque existe uma visão errada no nosso país. Uma visão completamente distorcida, que é semeada e estimulada pelos tais dos direitos humanos. Ou as pessoas que estão atrás dos direitos humanos, né? Porque nós precisamos de direitos humanos. O problema não está em nós formularmos alguns direitos básicos, né? O problema são as pessoas que elaboram direitos que na verdade não existem e que favorecem setores errados da sociedade. No caso do nosso mundo atual, os criminosos, né? Na Europa, aqueles bandidos islâmicos, aqueles terroristas vagabundos, são protegidos pelos direitos humanos. E assim é no Brasil, frente à criminalidade. Os criminosos são defendidos pelos direitos humanos porque eles trabalham justamente por uma criminalização cada vez maior, né, da sociedade. Os direitos humanos querem uma sociedade de criminosos. Nós estamos caminhando para uma direção que, se nós não modificarmos esse rumo, né, em breve, nós realmente viraremos uma sociedade de ladrões. Já somos, mas a bandidagem vai se tornar a regra nesse país. Já está virando porque os bandidos têm mais direitos que um cidadão de bem. Peguemos o exemplo aí desse massacre que ocorreu no complexo penitenciário lá em Manaus. O governo de Manaus quer indenizar as famílias, né, dos presos mortos. Um taxista, quando ele é morto por bandidos, porque inúmeros taxistas são mortos todos os anos pelo país afora aí por bandidos, vocês já viram uma viúva de um taxista ser indenizada pelo Estado, pelos direitos humanos? Não, ninguém indeniza a viúva de um trabalhador, ninguém indeniza os filhos de um trabalhador quando ele morre. Só que
os direitos humanos e o Estado brasileiro se preocupam com a indenização, né, de familiares de estupradores, de traficantes e de assassinos. E tudo isso porque nós temos uma imensa inversão de valores nesse país, que é resultado desse trabalho que os direitos humanos fazem no nosso país. No nosso país e pelo mundo afora. E nós não podemos mais aceitar isso, porque isso já extrapolou todos os limites. Isso está para além de qualquer limite suportável. E o que nós devemos fazer diante disso? O que nós devemos fazer? Nós precisamos nos juntar e precisamos combater essa visão, porque são visões erradas que geram atitudes erradas, que geram um caos social. Se o Brasil está nessa situação, é porque algumas formas de pensamento foram disseminadas nessas últimas décadas, né? Pelos partidos políticos de esquerda, pelas elites globalistas, todo esse pessoal que quer destruir o tecido social, porque uma vez que ele é destruído, depois é fácil dominar a sociedade. Uma sociedade de imbecis pode ser dominada conforme os interesses dos dominadores. E aqui no Brasil nós podemos ver isso muito bem. Então chegamos ao ponto que ou o povo reage, falo aqui os cidadãos de bem, ou nós vamos ser soterrados, engolidos, tratorados e destruídos pelo crime. Notadamente o crime organizado. Esse negócio não é brincadeira, isso é uma empresa que está aí para realmente conquistar a soberania no nosso país. E precisamos fazer alguma coisa contra isso já. Não dá para esperar mais muito tempo. Não dá para esperar mais muito tempo, porque o Brasil está virando a sociedade do crime, onde o crime é algo cada vez mais normal, onde os criminosos têm mais direitos que um cidadão de bem. Como pode um negócio desses? Como pode um negócio desses? Onde os familiares dos bandidos são indenizados, mas não os familiares de um trabalhador, porque os direitos humanos não estão nem aí com os trabalhadores. Os trabalhadores que calem a boca, trabalhem e paguem os seus impostos. A tudo isso se reduz a realidade brasileira hoje. Uma realidade degradada, onde nós temos um tecido social carcomido pela inversão de valores, e nós temos que promover um levante contra essa inversão de valores. Ou nós a destruímos, ou seremos destruídos pela inversão de valores. Ela é que permitiu o avantajamento da criminalidade. Se o crime organizado hoje está dominando a sociedade brasileira, é por causa da inversão de valores que foi plantada pelos partidos políticos de esquerda e os direitos humanos. As pessoas que estão por trás dos direitos humanos, que são indivíduos com uma mentalidade de bandido, né? São indivíduos com uma mentalidade de bandido. Os defensores dos direitos humanos são bandidos. São bandidos, sejamos sinceros. Eles só não matam e roubam porque recebem bons salários através das suas atividades em prol dos direitos humanos. Mas se essas pessoas não tivessem essa boquinha, estariam traficando, roubando e matando. Porque quem defende bandido é bandido. Quem defende bandido é bandido. E não tentem me convencer do contrário. E o nosso país realmente está afundado na criminalidade por causa da inversão de valores e destes porcos e imundos direitos humanos, que são desumanos e não respeitam o cidadão de bem. Me provem o contrário, então. Me provem o contrário. Me provem o contrário, que então eu mudo de ideia. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.